Imagina uma família estável e uma vida confortável. O pai e a mãe presente e aparentemente tínhamos tudo. E em uma madrugada, em questão de segundos, tudo se tornou um pesadelo. Aos 10 anos de idade, eu tinha uma família completa, estabelecida, feliz. Porém, meu pai veio a falecer. Foi feito um atentado contra nós, contra a nossa família. E ele chegando em casa, teve essa abordagem para poder nos assaltar, roubar a casa. E meu pai simplesmente ele pensou na gente, ele pensou na nossa família e ele correu, ele fugiu, ele não entrou no portão e tiraram a vida dele. Isso me encheu de uma forma tão grande que eu só pensava em matar, em vingar. Então eu fui crescendo ali com aquela raiva, com aquela ira, com aquela vontade de matar. Eu não tinha cabeça para outras coisas. Até na escola, quando eu ia para a escola, eu não tinha paciência. As crianças da minha idade vinham falar comigo, eu empurrava, eu me tornei uma pessoa, uma criança agressiva até. Aquilo foi aumentando, aumentando, aumentando mais e mais. E essa situação se repetiu com os meus 16 anos, através do falecimento da minha mãe, por câncer no sangue, leucemia. Quando ela faleceu, eu fiquei sem rumo nenhum. Fiquei sem rumo total. E aí eu comecei a me tatuar. Inclusive nas mãos, que é meu ano, jogo que eu tinha visto de jogo. E a ponto de eu também, com licença, de eu me tatuar todo, o peito também mais pra cá também. E pra finalizar também, fiz uma aqui no pescoço. Tudo buscando o quê? A felicidade. Até que eu conheci minha esposa, com 16 para 17 anos. A gente se envolveu. Eu pensei assim, agora eu vou ser feliz. Mas aquele passado estava dentro de mim, onde a gente teve um filho, mas eu, infelizmente, também não tive sucesso. Porque esse casamento era muito conturbado, muitas brigas, muita discórdia, palavrões, falta de respeito um com o outro. E isso mexeu também muito comigo a ponto do quê? De haver uma traição da minha parte, buscando ainda a felicidade. E ocasionou muitas brigas, um quase divórcio. Ela me deu uma outra oportunidade e a gente ficou juntos. Porém, eu continuei ainda nas bagunças, na balada, fazendo coisa errada. A minha esposa, ela foi buscar ajuda primeiro. E ela encontrou ajuda. E ela começou a se cuidar, tanto fisicamente como espiritualmente. E ela começou a buscar por nós. Eu notava algumas diferenças nela. Ela mudando ali, com detalhes, a ponto de quando ela falou: amor, tem a comida fresquinha pra você. Você não quer jantar antes? Aí eu falei: nossa, janta? Nossa, nunca fez janta assim pra mim? Tem alguma coisa errada aí. Eu fui lá na janta, peguei ali a colherzinha de pau, mexi ali, o feijão, falei: eu não, tá envenenado esse negócio aqui. Porque eu tava uma briga danada com ela. Aí eu lembro que eu saí, né, e fui, mas eu comecei a sair, mas a minha cabeça ficava na minha casa. Porque eu ficava pensando: poxa, ela mudou, ela tá mudando, o que tá acontecendo? Até que nesse dia eu fui e eu não estava bem no ambiente onde eu fui para fora. Eu só lembro que na hora, na minha mente, veio a minha família e eu pensei: o que eu tô fazendo realmente aqui? Aí ali eu voltei, eu cheguei em casa, pedi perdão por tudo e falei: amor, quero ir na igreja com você, na Igreja Universal com você. E ali ela abriu um sorriso e eu com lágrimas nos olhos, porque eu não queria mais aquela vida para mim. E aí a gente começou aí.
Mas eu cheguei na igreja pesado, com os mesmos desejos de vingança, antigo, vícios que eu tinha também de bebida, tinha vício de pornografia. Eu falei tudo isso para Deus, eu me esvaziei, ali eu me lavei mesmo. Falei, chega, eu preciso ser uma nova pessoa. E naquele primeiro dia que eu entrei na Igreja Universal, ali eu já tive uma experiência com Deus. Deus confirmando dentro de mim que tudo aquilo podia ser apagado, tudo aquilo podia ser novo, tudo aquilo podia ser, né, restaurado, deixando tudo que era errado para trás. E nesse dia eu saí diferente já. Com o passar do tempo, a gente foi aprendendo, foi conhecendo, foi obedecendo, dia após dia, reunião após reunião. Eu fui aprendendo como ser uma nova pessoa. E ali eu vi que eu tinha muita coisa errada. Eu tinha feito, tinha guardado. E aquilo só me afastava do principal, de Deus. Que eu queria uma vida nova para mim. Mas como ter uma vida nova e ter o passado junto? Então eu tive que abandonar a pornografia. Tive que abandonar o vício de bebida, as más amizades. Não foi fácil. Até que numa dessas reuniões falava sempre sobre o arrependimento. Então ali eu já me batizei e me arrependi de vez de tudo que eu tinha feito, larguei tudo, deixei tudo para o passado, tudo no lixo. E ali, naquele momento, se cumpriu o que estava escrito. O meu passado inteiro foi jogado no mar do esquecimento. A minha esposa me perdoou de tudo que eu fiz para ela, de mal, de tudo. Eu me perdoei por tudo que eu fui também, que eu fiz, que eu pratiquei, que eu pensei. E o principal, que foi bem difícil, mas graças a Deus eu consegui perdoar os assassinos do meu pai. Nas reuniões, eu ouvia sempre falar o quê? Do Espírito Santo. Aí eu falava, nossa, eu já estou tão alegre e tem Espírito Santo ainda. Nossa, eu preciso ter esse Espírito Santo. Porque para quem cresceu revoltado, triste, chateado, tentou ser feliz no casamento, tentou ser feliz, tive até um filho, mas não era, nada superou, nada cobriu, nada tampou aquele vazio. E nessa busca a Deus, o encontro já me encheu ali de uma forma, mas tem o Espírito Santo ainda. Numa reunião de quarta-feira, eu lembro, à noite, eu busquei tanto a Deus. Eu lembro que só eu fechei os olhos e eu não vi mais nada do meu lado. Eu não ouvi ninguém clamar. Tampou os meus ouvidos de uma forma que só era eu e Deus. E eu só ouvi assim, filho, eu sou contigo. Eis que vou adiante de ti. Eu sou contigo. E eu comecei a chorar, a dar risada, foi uma alegria, uma explosão de alegria ali, misturada com riso, com choro. E aquilo ali para mim não tem preço. Aquilo ali para mim eu posso, né, ter conquistado as minhas coisas, que Deus foi dando oportunidade, um dia após o outro, nada é da noite pro dia. Né? Eu tive conquistas sim, de carro, de imóvel, de passeios. Deus transformou tudo. Mas o principal de tudo foi Ele preencher aquele vazio que eu sempre busquei a vida inteira. E ali Ele preencheu. Falei, ai meu Deus, agora eu tenho tudo. Então, se eu tenho o Senhor, o resto é resto. O Senhor já é tudo para mim. O maior tesouro do mundo é a presença de Deus dentro de mim. Hoje, graças a Deus, eu posso falar com 100% de certeza que o Espírito de Deus me deu tudo novo, tudo restaurado. A minha família, meus filhos, casamento. Hoje eu tenho paz, hoje eu tenho alegria. Porém, carro é lata, casa é tijolo. É tudo coisas que a traça corrói. Mas o que tem aqui dentro, jamais, porque é eterno, é o Espírito de Deus. Esse eu não troco por nada.